Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula aí da semana, não é isso? E nossa videoaula de hoje é sobre noção de função. Vamos entender, né? Será que toda relação é uma função? Será que toda função é uma relação? Né? Então, para a gente entender isso aí, vamos buscar lá noções sobre conjuntos, não é isso? Olha só, eu coloquei aqui, né? Essa aqui, alternativa A. Conjunto A está relacionado com o conjunto B. Aqui a alternativa B, conjunto A também está relacionado com o conjunto B. Aqui a alternativa C, conjunto A está relacionado com o conjunto B. Essa aqui, a questão está querendo o seguinte: se for uma função, você determinar o conjunto imagem e o conjunto domínio, se a relação aqui for uma função. Porque aqui nada mais é de que relações. Que relação, aqui tem uma relação e aqui tem uma relação. Mas nem toda relação é uma função, tá? Mas lembre-se que toda função é uma relação, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui os elementos do conjunto A e aqui os elementos do conjunto B. Eu vou dizer, né, que o meu conjunto A está representado por X, porque vocês lembram que o domínio é representado por X, todos os elementos de X. E a imagem da função é o Y, tá? São todos os elementos do conjunto B. Aí vamos lá. Será que é uma função? Primeiro vem a análise, para depois a gente saber se é ou não, né? Então vamos lá. Todos os elementos, né, do meu conjunto A está associado a elemento do conjunto B. Então, sim, aqui é uma função, ok? Ah, professora, mas sobrou aqui. Não importa. Não pode sobrar é aqui, tá? Mas aqui, ó, o meu conjunto B. Então, o domínio dessa função é todos os valores aqui do conjunto A que representa o domínio da função. Então, vai ser o -1, o 0 e o 1. Está aí o domínio dessa função. E a imagem dessa função são todos os elementos daqui que está associado ao conjunto domínio. Então, quem é? -2, o 0 e o 2. Pronto. Aqui está o conjunto domínio e o conjunto imagem dessa função. Lembrando que o conjunto domínio são todos os valores de X. O conjunto imagem são os valores de Y. Vamos ver se aqui é ou não é uma função. Nós já sabemos que é uma relação, né? Agora vamos ver se é uma função. Os elementos do conjunto A, o 1 está associado ao 4. O 2 está associado ao 7. O 3 está associado ao 5. O 4 está associado ao 7. Uai, professora, pode isso ocorrer? Pode. Pode sim. Tá? 2 domínio pode ter uma única imagem. 2 domínio pode ter uma única imagem. Lembre disso. Aqui são os elementos do domínio. Aqui são os elementos da imagem. Então, vamos lá. Domínio dessa função aqui é uma função, sim, e também é uma relação. Então, vamos lá. Domínio, o 1, o 2, o 3 e o 4. E o conjunto imagem? O conjunto imagem é o 4, é o 5 e é o 7. São todos os elementos que está associado, viu? O 6 não entra, o 6 é contradomínio, tá? Todos os elementos daqui é chamado de contradomínio. Mas a imagem da função são todos os elementos que têm associação com o domínio. Olha só, o 4 tem associação, o 5 tem associação, o 7 tem associação, tá bom? Ó. Relembrando, uma imagem pode ter 2 domínios. Ó,
O único elemento aqui, ele pode ser ligado a dois elementos aqui. Ele pode, ok? Então tá aí. Agora vamos ver aqui. Será que aqui é ou não uma função? Vamos descobrir? Eu tenho o conjunto A, tá sobrando elemento aqui no domínio. Já é um ponto negativo. O 3 tem duas imagens. Não pode. Então, isso aqui não é uma função. Não é uma função, tá? Primeira coisa, não pode sobrar elemento aqui no domínio e não pode um domínio ter duas imagens. Ó, não pode um domínio ter duas imagens. Não pode. Olha só a diferença. Aqui é uma imagem, tem dois domínios. Uma imagem. Pode, isso pode ocorrer. Aí é uma função. Mas um único domínio não pode ter duas imagens. Tá bom? Então, essa aqui não é uma função. E nem pode sobrar elementos aqui do conjunto domínio. Tá bom? Estamos entendidos? Entendeu? Espero que sim.